Oi pessoal, tudo bem? Depois aí de um longo inverno, voltei aqui a gravar vídeo. Estou realmente com uma demanda muito grande no meu trabalho, tendo que migrar 1.000 aposentados de um plano de aposentadoria para outro e tendo que, nesse contexto de pandemia, desfazer investimentos de um lado para jogar do outro lado. Enfim, não está uma rotina muito fácil, mas vamos lá. Dando prosseguimento ainda em renda fixa, eu quero falar um pouquinho sobre fundos de renda fixa e deixar algumas dicas. Eu elenquei ali 6 dicas que eu julgo serem ali as principais para quem, dentro desse mercado, que é o mais seguro, né, vamos chamar assim, possa estar conseguindo uma rentabilidade um pouquinho maior ao longo do tempo. Tá? Para quem quiser uma abordagem mais detalhada sobre quais os fundos de investimentos de renda fixa, eu recomendo a leitura de uma instrução normativa da CVM, a 555, só jogar no Google que você vai ter lá essas informações. Então, bom, partindo aqui do início, o que é um fundo de investimento? Fundo de investimento, na teoria, é quando um grupo de investidores se reúne para contratar um administrador. Esse administrador vai, como o próprio nome já fala, né, administrar os recursos desse conjunto de investidores. Na prática é o contrário, né? Ou seja, um administrador, tiver aí um Itaú, um Bradesco, um Icatu, estrutura um fundo de investimento, faz sua distribuição e aí sim traz os investidores para fazer os aportes nesse fundo de investimento. Tá? Essa é a forma mais tradicional. Aí o administrador contrata gestor, contrata custódia, de forma que no somatório dos recursos investidos, isso é muito importante, o fundo de investimento tem ali um poder de barganha em cima dos ativos, ou seja, dos títulos que estão sendo negociados no mercado. Mas também vale lembrar que a gente está num contexto de juros muito baixo, né? A taxa Selic / CDI está no patamar perto de 2%. Então, se eu aplicar num fundo que me cobra 1%, 0,70%, 0,50% que seja, ao ano, isso já come boa parte da rentabilidade. Mas para quem seguia pela rentabilidade daquele material publicitário, também não precisa se preocupar, porque ali, obrigatoriamente, a rentabilidade divulgada já é uma rentabilidade líquida, já descontada essa taxa de administração e todas as demais que incidem sobre os fundos de investimentos. Então, bom, dentro da renda fixa de fundos, a primeira classe que eu destacaria seria a renda fixa de fundos referenciados. Geralmente a nomenclatura vem lá, Itaú, renda fixa, referenciado DI. O que quer dizer isso? Bom, o Itaú é o administrador, gestor, renda fixa é a classe de ativos que estão presentes dentro daquele fundo de investimento, e referenciado é que segue. Tá? Sempre que você lê ali a palavra referenciado, a nomenclatura de um fundo de investimento, tenha em mente que ele vai ter uma gestão passiva. Ele não está ali para superar um indicador, um benchmark, como se fala no mercado. Ele está ali para tentar seguir, claro, de forma líquida. Se eu quero entregar 2% ao ano para o meu cotista, para o meu investidor, e minha taxa de administração é 0,50%, eu, grosso modo, vou montar uma carteira para dar 2,50%, tiro meu 50% e entrego meu 2% para o cliente. Tá claro, posteriormente, conforme o prazo, o cliente, fazendo o seu resgate, vai ser descontado o seu imposto de renda no Come Cota semestral, que já naturalmente ocorre, e a alíquota remanescente no momento do saque financeiro. Tá? Então, bom, se eu tenho lá o Itaú referenciado DI, e hoje a taxa de juros é 2% ao ano, grosso modo, a meta do fundo é dar 2% ao ano. Isso é muito importante porque se eu olhar para um fundo referenciado DI, ele estiver rendendo 3%, 4% em um período, por exemplo, de 12 meses, cuja o CDI tenha sido 2%, é sinal que ele está arriscando de forma incompatível com a política de investimento que está contida no regulamento do fundo. Eu sei que parece um pouco confuso essa formalização dos documentos no fundo de investimento, tá? Mas é muito importante que se tenha pelo menos uma breve leitura das principais características desse fundo de investimento. Então, para isso, peça para o seu gerente, para o seu assessor, para o seu consultor. O consultor já vai fazer isso, o seu assessor provavelmente e tal, que é o prospecto do fundo. Tá? No prospecto eu tenho ali um resumo, tá? De qual a política de investimento, o que ele está seguindo. No caso, voltando aqui para o primeiro exemplo que eu dei,
referenciado CDI. Ele tem que dar próximo ao CDI, que agora está projetado ali de 2% para frente. Nessa pandemia, nessa recessão econômica, não só no Brasil, mas em termos globais, muito provavelmente vai demorar um pouquinho para o nosso governo poder aumentar a taxa de juros, tá? Eu estou falando de renda fixa, mas também quando você olhar referenciado Ibovespa num fundo de renda variável, de ações, também ele não está ali para superar o Ibovespa, ele está ali para dar o Ibovespa, tá? Mas deixa para renda variável para depois. A segunda dica que eu dou em renda fixa, em fundos, aí sim, já são aqueles fundos que tem, já citei o Itaú, eu não vou fazer propaganda para ninguém aqui, mas eu vou citar logo todos, então. Então, bom, não vou aplicar mais no Itaú referenciado DI, no Itaú renda fixa referenciado DI. Preferi o Bradesco, renda fixa RF, sei lá, é um nome curto. Ali eu tenho a indicação que eu não vou seguir necessariamente um indicador, tá? Então o gestor já tem ali uma possibilidade mais livre para quê? Para justamente estar fazendo uma gestão ativa, comprando e vendendo instrumentos de renda fixa, ainda dentro de um grau de risco baixo, tá? Para superar o CDI no médio e longo prazo. Então, como ele faz isso? Basicamente, em um fundo tradicional de renda fixa, de um bancão ou de uma gestora já de maior porte, de uma seguradora, sem alavancar seu risco, ele vai dar, sei lá, vai mirar em 105% do CDI. Eu já vi instituições dando até 107, 110, mas se fugir muito a isso também, é porque muito provavelmente ele está colocando títulos de empresas ou de bancos de pequeno e médio porte dentro da carteira do fundo. E isso pode agregar também um risco grande, tá? Aí isso até serve de gancho para uma terceira modalidade de fundo de renda fixa, que é aquele fundo de renda fixa. Já citei Itaú, Bradesco, então vamos agora. Banco do Brasil, renda fixa, crédito privado. Aí tem obrigatoriamente, né, nessa legislação que eu citei no início, na instrução CVM 555, para conhecimento do investidor, quando eu tiver preponderantemente, ou seja, a maior parte do fundo investido em títulos de empresas, quando eu falo empresas, podem ser instituições financeiras ou não financeiras, eu vou ter ali um risco maior de crédito no meu fundo. Aí, bom, eu tenho que entregar uma rentabilidade superior àquela primeira classe que eu citei, que é o referenciado DI, e mesmo a segunda classe, que é referenciado, onde o gestor, o administrador vai estar comprando outros títulos para superar o CDI, mas como ele não tem crédito privado em sua nomenclatura, ele também não vai estar aportando muito em crédito privado, tá? Vai estar comprando ali títulos do governo, basicamente na sua carteira, tá? Então, muita atenção dentro até mesmo do contexto, né? O que a gente tem visto agora 15 de setembro que eu estou gravando esse vídeo, é a nossa economia começar a recuperar após a paralisação em função da pandemia do novo coronavírus. Como é que estão os caixas das empresas para pagarem os títulos de renda fixa que estão dentro dos fundos de investimentos de renda fixa? Muitas dessas empresas, mesmo as de grande porte, estão tendo que recorrer a BNDES para pagar dívidas mais urgentes, vamos chamar assim, ou até mesmo, não é nem dívida, mas para estar rolando o seu operacional. Tá? Tem o que a gente chama no mercado financeiro de crédito privado, muitas estão pedindo um perdão de alguns covenants, que são algumas obrigações que as empresas têm que cumprir em termos de endividamento, para postergar o vencimento. Então tá, vamos supor que um fundo de renda fixa crédito privado emprestou para lojas americanas. Não é o caso, lojas americanas, pelo que me consta, está com bom caixa. Essas empresas de e-commerce, né, de comércio eletrônico, acabaram até, de certa forma, estando bem com o pessoal em casa comprando pela internet, em detrimento das vendas presenciais. Então, vamos supor que não tivesse. A americana está sem dinheiro para o caixa para pagar ali a minha debenture, que está dentro do meu fundo Banco do Brasil, renda fixa, crédito privado. Ele não vai pagar e fica por isso mesmo, não. Ele vai fazer lá uma assembleia e vai decidir que o que iria pagar para o fundo mês que vem vai rolar mais 6 meses ou vai pagar daqui a 7 meses. Mas isso pode causar um impacto negativo na cota do meu fundo. Então, muito cuidado. Eu, particularmente, acho que
fundo de renda fixa, crédito privado, principalmente aqueles que tenham o sufixo em sua nomenclatura, crédito privado, olhei o nome do fundo, renda fixa, e tem lá estampado, carimbado crédito privado, ou eu peço a carteira para ver as empresas que eu estou emprestando crédito, que estão devendo para o meu fundo, e tem uma segurança muito grande com essas empresas, o que é difícil atualmente nesse contexto, ou então eu deixo para depois, tá? Ficaria ali mesmo um pouquinho no referenciado DI, para quem quer segurança maior, e buscando renda fixa ativa. Mas tem uma quarta classe que eu também gosto muito, eu principalmente, que faço a gestão em fundação, em fundo de pensão, na qual eu tenho que todo ano conceder aumento de inflação para aposentados, eu monto uma carteira com um NTN-Bs, que são lá na fundação. Mas no caso de fundo de renda fixa, eu tenho lá renda fixa, Santander, inflação. Ou Santander, renda fixa, IMAB. Se tiver IMAB ou inflação carimbado no nome do fundo, é sinal que ele vai estar comprando títulos de renda fixa, que parte dessa rentabilidade vai acompanhar o IPCA. Então, se eu quero ter uma parte do meu portfólio acompanhando a inflação, mesmo que me traga uma oscilação, eu já comentei em vídeos anteriores que títulos atrelados à inflação, geralmente no curtíssimo prazo, se eu olhar todo dia para o preço desse título, tem uma variação grande, tá? Não se assustem se de um dia para o outro cair 1%, porque também não se surpreenda se subir 5%, tá? Isso vai muito em função das expectativas de inflação e da capacidade do governo pagar esses títulos, uma vez que são títulos que vencem no longo prazo, né? Está muito correlacionado com a capacidade de pagamento do governo federal, mas isso é um detalhe nesta abordagem aqui. Então, bom, se eu quero essa quarta classe de ativos, que eu destaco aqui é justamente a que não vai seguir nem o CDI, também não vai ter uma estratégia para superar o CDI, não vai fazer uso de títulos de empresa, mas vai montar sua carteira com uma predominância em títulos que são corrigidos pela inflação mais uma taxa de juros. Um outro aspecto importante, todos esses 4 fundos são fundos de renda fixa em sua nomenclatura, em seus regulamentos. Então eles estão sujeitos ali ao como cotas semestral do imposto de renda, tá? Então, se eu não me engano, no mês de maio e novembro, eu vou ter ali 15% da rentabilidade comida pelo imposto de renda, mas no final, dependendo se minha carteira é de curto ou longo prazo e do tempo que eu permanecer no fundo, eu vou ser descontado em até mais 2,5% da rentabilidade ou em até mais 7,5% da rentabilidade. Outro ponto importante é a questão tributária, tá? Então, quanto mais tempo eu ficar em um fundo de investimento, menos imposto de renda eu vou pagar em cima dos meus ganhos, tá? Então, caso eu fique mais de 2 anos em um fundo que tenha também a sua nomenclatura, vamos ver agora um banco que eu não citei ainda. Um banco eu não sei, mas sei que tem Icatu, que é uma seguradora. Icatu, renda fixa, ativo, Active Plus, às vezes quando eles inventam um nome lá no meio para deixar a gente bem confuso. Longo prazo. Aí eu sei que esse tem a carteira composta por títulos que me dão esse benefício. Quanto mais tempo eu ficar, e claro, desde que eu permaneça nesse fundo por um prazo maior, de 2 anos, para eu ter acesso à alíquota mínima, eu vou pagar menos imposto de renda, tá? Mas aí também é aquele negócio, também não vou ficar preso dentro de um fundo que não está indo bem para pagar menos imposto de renda, porque imposto de renda em cima de um fundo que não é bem é nada, porque o fundo foi mal. Tá, então é muito relativo isso. Às vezes é melhor pagar bastante imposto de renda, porque o fundo ganhou muito dinheiro e mesmo descontando bastante imposto de renda, eu já tive um bom ganho ali em termos líquidos. Bom, então agora tornando em tópicos aí as dicas que eu dou para fundos de renda fixa. Primeiro tópico, nesse contexto de recuperação econômica, onde nossas empresas ainda estão bem fragilizadas, neste período agora de setembro de 2020, até a gente começar a ver no noticiário crescimento efetivo do PIB, o que deverá ocorrer, eu acho que com mais força a partir do segundo trimestre de 2021, evita fundo renda fixa, banco tal, renda fixa, crédito privado. Deixa para depois, vai ser uma classe interessante, como já foi no passado, não tem a menor dúvida que no futuro voltará a ser. A segunda dica se quiser segurança absoluta, ainda mais nesse contexto de pandemia, onde o governo está
tem tido aí algumas dificuldades em colocar títulos de longo prazo no mercado. O mercado financeiro está um pouco receoso com a capacidade de pagamento do próprio governo, né? O governo não está com uma conta superavitária, muito pelo contrário. O coronavírus, esse socorro extremamente necessário, por sinal, agravou a dívida pública em torno de R$1 trilhão, é ficar naquele fundo referenciado CDI. Então vai lá, volta para aquele primeiro Itaú referenciado CDI. Tá? Se eu for extremamente conservador, bota 100% mesmo, não hesite em fazer isso. Se eu quiser um pouquinho mais de ganho, aí eu já coloco 10, 15, naquele outro renda fixa, naquele Bradesco hipotético que eu citei, que não tem referenciado CDI no nome. Se eu quiser, não, mas eu também quero uma parte de renda fixa que tem alguma correção para a inflação. Pega lá um renda fixa, Santander, renda fixa, inflação, ou IMAB. Bota uma parte, tá? 20%. Não precisa também botar 3 gestores na mesma estratégia, porque eles vão dar muito próximos, vai acabar criando também uma dificuldade até operacional. O interessante é botar um gestor para cada estratégia. 3 gestores para a mesma estratégia, não estou diversificando nada, porque estão indo todos de mão dada rumo ao sucesso ou rumo ao abismo, né? Então, bom, a dica 3 eu até me antecipei na 2. Se eu acredito em inflação, procura uma parcela em fundo IMAB ou inflação no seu sufixo, no seu nome. A dica 4 é a do imposto de renda. Dependendo do prazo, tributação menor na que tem no nome o sufixo longo prazo. Então, mesmo que eu fixe 15 anos em um fundo de investimento, que eu tenho lá, blá, 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 curto prazo, eu não vou ser beneficiado por um imposto de renda menor. Então, tem que ser lá o nome, aquele palavrão todo grande, mas terminando com um longo prazo, para aí sim, quanto mais tempo eu ficar, menor a incidência da alíquota do imposto de renda sobre o ganho dos meus investimentos. E finalmente, bom, eu estou falando aqui de forma genérica, eu terei que saber o perfil de investidor de cada um que está me assistindo, tá? Mas de uma forma geral, vamos supor que eu esteja falando para uma plateia que não é nem 100% conservadora e muito menos 100% arrojada, ou de uma plateia que tem um perfil conservador, mas nesse momento de juros muito baixo, esteja a abocanhar um pouquinho mais de rendimento, mesmo com uma oscilação de um mês para o outro, a palavra-chave é, para tudo, diversificação em investimentos. Tá? Então, bota uma parte. É importante isso, botar uma parte até naquele que vai render menos também, porque ali é meu porto seguro. Pode acontecer o caos fiscal, empresa quebrar e tal, porque ali a tendência é que não se mexa. Só em casos muito extremos que um fundo referenciado CDI vai apresentar perda. Já ocorreu no passado? Já ocorreu no passado. Mas ali foi, se não me engano, em 2001, quando houve a instrução CVM 365, que mudou a forma de precificação de título público. Ali foi uma excepcionalidade assim, absurda. Tá? Hoje os títulos já são precificados pelo valor de mercado justo. Tá? Então é isso, diversificação. Quanto mais isso que eu quero, mais eu estou correndo para aquelas outras classes. Renda fixa ativa, eu coloco um pouco mais. IMAB também, eu tenho potencial de ganho inflação. E se porventura, não, eu vou ficar 2 anos ou mais, mas um fundo de crédito privado, de repente não, muito provavelmente esteja até com alguns títulos depreciados. Quero pegar ali esse ganho também apostando na valorização de títulos de renda fixa de empresas. Então eu vou lá também e aloco parte em um fundo crédito privado. Como eu falei, não sei seu perfil de investidor. Eu nesse vídeo eu já formulei, já pesquisei e formulei, né, já estou colocando de fato em prática o serviço de consultoria e vou deixar na descrição desse link aqui maiores informações sobre a tabela de honorários que geralmente os consultores de valores imobiliários cobram, é o que eu estou seguindo também. Tá? Obrigado, até o próximo vídeo.